Bom dia, essa é uma atividade da Serem Goiás, Comissão Estadual de Assistência Médica do Estado de Goiás, alinhado com a Comissão Nacional de Assistência Médica do Ministério da Educação do Brasil. É uma atividade importante para os residentes de ginecologia e obstetrícia, como obrigatório no Estado de Goiás e no Brasil. Aqui no estúdio da Associação Médica de Goiás, a entidade, portanto, que representa a condição associativa dos médicos goianos. Agradecer à diretoria da AMG por essa disposição e disponibilidade. E hoje recebendo aqui a professora doutora Zelma Disposta. Doutora Zelma tem mestrado, doutorado, é especialista em ginecologia e obstetrícia e é professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina do FG e tem o título de área de atuação em reprodução assistida. É diretora técnica da FEST Reprodução Assistida e hoje vai nos falar aqui sobre o fator masculino, sua importância no casamento fértil. José, seja bem-vinda. Fique à vontade, pode compartilhar sua aula. Muito obrigada, professor Valdemar, pelo convite. Muito obrigada a toda a equipe que está por trás dessa organização, a AMG, a Serem, a Universidade Federal, a Faculdade de Medicina. E para mim é uma satisfação poder, em algum momento, colaborar com o trabalho de vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o fator masculino dentro do casal subfértil, né? Casal subfértil ou infértil, como seria a parte do homem nessa história. Nós sabemos que, por definição, o casal infértil ou subfértil é aquele que não tem gravidez após 1 ano de atividade regular e desprotegida. Isso porque 85% desses casais vão engravidar nesse período, né? Quando eles não têm nenhum tipo de problema para conseguir essa gravidez, e aí a indicação estaria avaliada a indicação em 15% desses casais que não engravidam nesse período. Eu gostaria de retirar essa parte aqui, assim, agora ficou melhor. Dentro da propedêutica, é importante saber que 15% a 30% desses casais terão mais de uma causa, e habitualmente, pelo menos uns 30% serão de fator masculino e feminino. Portanto, é importante uma pesquisa completa com os 2 parceiros sendo avaliados simultaneamente. E lembrando que dentro dessa pesquisa, uns 10%, no máximo 20%, nós não teremos um fator específico de definição de causa. Então, para que a gente tenha uma noção holística dessa situação, nós podemos memorizar que 30% seria em decorrência do fator masculino, mais 30% do fator feminino, estando pelo menos 30% de ambas as causas, estando a esterilidade sem causa aparente aí em pelo menos 10%. A partir daí, quando se trata do fator masculino em si, a revisão mais recente que nós temos, ela data agora de 2021, uma revisão muito interessante do grupo norte-americano, da Associação Norte-Americana de Medicina Reprodutiva e da Associação de Urologia Americana, onde ela começa falando sobre a avaliação desses casais e os tópicos mais importantes. O primeiro é que a avaliação inicial do fator masculino deve incluir uma história reprodutiva e que também deveria incluir pelo menos uma ou mais análises seminais. Isto está como uma recomendação forte, baseada no nível de evidência B, que é um nível de evidência muito potente, né? Esse homem deve ser submetido a uma ou mais análises seminais, né? A avaliação desses parâmetros,
E isso deveria ser feito, né, e a seguir, a partir daí, tendo uma história de infertilidade, ele ser avaliado por um profissional com expertise, né, para se fazer um exame físico e ser avaliado também do ponto de vista de exames hormonais, uma vez necessário, né? Chama a atenção na hora dessa avaliação inicial aqueles casais com perdas gestacionais de repetição. Muitas vezes nós temos casais inférteis que nos aparecem apenas como perda gestacional de repetição. Chama a atenção que é importantíssimo a avaliação da parte masculina nessa hora. Então, esse guidelines foi uma avaliação de revisão sistematizada. Ele fala de uma forma muito importante sobre esses tópicos no que diz respeito ao fator masculino. Logo em seguida, a avaliação dos fatores de risco quanto a hábitos de vida, né? Hábitos de vida. O que chama a atenção é que os clínicos devem discutir com esses homens, obviamente item por item, mas dizer que até o presente momento, todos esses fatores, estilo de vida, uso de drogas, a exceção de especificamente alguns tipos, né, eles têm até o presente momento, né, os dados atuais, a maioria desses riscos tem uma avaliação ainda limitada. Então, muitos deles não têm nível de evidência muito forte, mas nós vamos discutir pontualmente alguns que têm mais, outros menos, né? Quanto a hábitos de vida impactando de forma negativa na probabilidade daquele homem gestar ou não. Então, baseado nessa avaliação da SRM de 2020, nós temos que é importante a avaliação de uma história reprodutiva desse casal, na nossa avaliação clínica, né? A frequência coital, muito importante, 2 relações em média, no mínimo, por semana, para que esse casal possa posteriormente ser considerado como um casal portador de infertilidade, se ele acaso não consiga a gestação, né? O fato dele ter tido filhos anteriormente, e isso significa que esse homem tem um risco menor de ter algum tipo de problema, né? E aí isso é extremamente importante para que a gente possa avaliar, mas é bem interessante lembrar que o fato do homem já ter tido filhos previamente não afasta a avaliação daquele homem para aquele momento, né? Porque coisas podem ter acontecido que vão dificultar esse homem ser capaz de gerar um filho. Então, a gente tem que avaliá-lo. O fato dele ter filhos pode rezar a favor, mas não significa que ele deva ser deixado de ser avaliado. Casais com doenças na infância, um homem com doenças na infância atuais, a história de ter tido cachumba bilateral, né? De ter tido orquiepididimite na infância, e isso reza contra ou a favor dele ter algum problema que esteja levando a uma disfunção masculina, dele ter sido submetido a cirurgias previamente, a nível de testículos, etc., né? Dele ter uma história familiar de pais ou irmãos que não conseguem também ter filhos, sugerindo um potencial fator de infertilidade genético nessa condição. Tudo isso tem que ser avaliado. Exposição de toxinas químicas, né? Pode também levar a situações onde ele está infértil, situações ambientais, e aí muito importante avaliar a história do
do calor, né, nesses indivíduos, e sobre isso eu vou comentar assim. De todos os hábitos de vida, né, de todos os hábitos de vida e situações que poderiam impactar de forma negativa, nós temos que a obesidade, ela lidera o ranking nesses casais. Então, os estudos que nós temos são estudos que mostram, com nível de evidência B, de que o homem obeso, quer seja por fatores endocrinológicos ou por fatores de calor ou por fatores de disfunção sexual, do ponto de vista de atividade sexual, esses homens têm uma fertilidade, uma avaliação seminal e uma fertilidade impactada do ponto de vista negativo. Então, casais que vão para tratamento de infertilidade, onde o homem, especialmente com IMC acima de 35, deveriam ser orientados a perder peso para ter um melhor desfecho reprodutivo nos tratamentos. Já o tabagismo entra como segundo hábito de vida que impactaria de uma forma negativa na fertilidade desses homens, porém, todos os estudos realizados não avaliam o desfecho fertilidade do casal, mas avaliam o desfecho de parâmetros seminais. E quanto ao tabagismo, nós temos mais os resultados de espermograma. Então, as evidências são menores do impacto negativo do tabagismo sobre a fertilidade do homem, né? Porém, também há uma orientação de que esses homens, idealmente, até por uma questão de vida, de saúde como um todo, deveriam, pelo menos durante o tratamento, se abster do cigarro. E é importante que a gente saiba que não há nos estudos uma definição do que é chamar o indivíduo como tabagista ou não, em termos de número de cigarros que ele utiliza por dia. Os estudos são muito conflitantes, mas, de uma forma geral, a gente deva orientar que o indivíduo deveria parar de fumar naquele período de tratamento. Uma outra coisa importante é sobre o calor, né? Nós sabemos que indivíduos que têm criptorquidia, ou seja, o testículo no canal inguinal, eles têm um maior risco de desenvolver parâmetros seminais anormais com diminuição da quantidade e da qualidade seminal. Porém, esses estudos que avaliam a influência do calor, quer seja pelo uso de roupas de uma forma inadequada, quer seja pelo calor durante, por exemplo, trabalho, né? Os caminhoneiros, etc. Esses estudos têm um nível de evidência muito, muito baixo, né? São estudos que seguem nível de evidência baixo, então nós não podemos orientar especificamente que aquele calor externo, quer seja por condições de trabalho, por vestimentas, teria com certeza um impacto negativo sobre a probabilidade daquele homem ser fértil ou não, né? Então, esse seria uma das condições menos impactantes que a gente teria condição de dizer. Agora, a obesidade, sim, com certeza esses casais devem ser orientados a perder peso com IMC abaixo de 35, e o tabagismo também, incluindo a saúde como um todo, se abster do cigarro. Uso de anabolizantes, extremamente importante. Nós sabemos que indivíduos que tomam anabolizantes, especialmente testosterona, quer seja transdérmica, oral ou injetável,
né? Esses homens têm uma queda significativa da qualidade seminal, especialmente com o uso acima de 6 meses. Esses casais devem ser orientados, e não só a testosterona, mas também a dehidroepiandrosterona, no menor, de uma forma menos impactante, mas tem, como maca peruana e tríbulos terrestres também, em alguns homens mais sensíveis, eles podem diminuir a qualidade e a quantidade dos espermatozoides e impactar de forma negativa sobre a espermatogênese. A finasterida poderia, em algum momento, também impactar de forma negativa, mas com qualidade de evidência muito fraca. Já não é uma medicação que a gente deva dizer que seria ela a causa específica de uma oligastenoespermia importante. No entanto, o uso de testosterona e derivados, sim, impacta de forma negativa na qualidade seminal e na capacidade desse homem gestar, e essa avaliação tem que ser rotineira na avaliação do casal infértil. Então, essa história reprodutiva, ela é fundamental para que a gente consiga avaliar a parte masculina daquele casal. Além disso, além da história reprodutiva e dessa avaliação clínica, nós vamos solicitar análise seminal, que idealmente deverá ser 2, se ela vier alterada. Se ela vier normal, a Associação Americana de Medicina Reprodutiva e de Urologia, elas deixam claro que não deveria ser realizado um segundo exame, se aquele espermograma vem completamente normal. Mas se ele vem anormal, nós deveremos fazer uma avaliação segunda, e essa segunda avaliação com intervalo de pelo menos 1 mês. Isso com recomendação forte, nível B de evidência, né? A gente deverá, porque essa segunda avaliação, nós sabemos que existem variações biológicas individuais, existem resultados diferentes em diferentes ejaculados, e, portanto, nós teremos, numa segunda análise, condição de dar um laudo mais específico. E qual seria a análise seminal última, agora liberada pela Organização Mundial de Saúde, agora em 2022, que deixa claro que 95% dos casais considerados que conseguiram engravidar, aqueles homens de casais que conseguiram gestar dentro de um período de 1 ano, com relações sexuais frequentes, 95% desses casais obtiveram um parâmetro seminal que apresentou um volume de ejaculado acima de 1,4 ml, anteriormente era 1,25, em 2010, agora caiu para 1,4. O pH, valores de 7 para cima, que seriam considerados normais, né? A concentração de espermatozoide de 16 milhões por ml, anteriormente eram 15 milhões por ml, e um número total de espermatozoides de 39 milhões no ejaculado. Seria interessante para aquele indivíduo ser considerado como portador de um espermograma normal, de progressivos A mais B, 30%, e um percentual de móveis em torno de 42% ou mais, com uma morfologia estrita de Kruger, considerada normal, de 4%, estando a aglutinação de espermatozoides ausentes e uma viscosidade menor do que 2, menor ou igual, no máximo, a 2 centímetros após a liquefação. Esses valores abaixo desse, né, não necessariamente iriam predizer uma fertilidade real daquele indivíduo, porém,
95% dos indivíduos que engravidaram as suas mulheres, né? Numa amostra de mais de 3 mil casais de segmento que engravidaram suas mulheres no período de um ano, como eu comentei, que tinham relações sexuais frequentes, engravidaram suas mulheres, e 5% apresentaram valores nesse patamar, 5% ficaram abaixo desse valor, né? E aí, né, é importante que nós aprendemos as terminologias, onde normosospermia é aquele sêmen que tem as características todas normal, hiperespermia é aquele indivíduo que apresenta um ejaculado com mais de 5 ml, hipoespermia é aquele indivíduo que tem um volume do ejaculado menor do que 1,4 ml, aspermia é aquele que tem ausência de ejaculação, azospermia é aquele onde nós temos ausência de espermatozoides no ejaculado, mesmo após centrifugado e nenhum espermatozoide é encontrado. Oligospermia, uma concentração menor do que 15 milhões por ml, e astenospermia, uma motilidade menor do que 30% de móveis, e uma teratosospermia, uma morfologia menor do que 4%. Quando nós temos um resultado anormal, nós deveremos, é interessante que se faça uma prova de recuperação seminal, que nós podemos utilizar a técnica de swim-up ou a técnica de swim-down, através de isolate ou percol, né? E aí, após essa reação espermática, teremos que, usualmente, via de regra, é claro que depende da idade da mulher, do tempo de infertilidade, de tratamentos anteriores, mas num momento de bom prognóstico, se nós temos mais do que 15 milhões de espermatozoides progressivos, né, naquele resultado de uma prova de recuperação espermática, nós poderíamos indicar um coito programado. Entre 5 e 15 milhões de progressivos, uma inseminação intrauterina, e abaixo de 5 milhões de progressivos, aí já estaria indicado técnicas de alta complexidade, como a FIV e ou o ICSI, né? Então, dentro da infertilidade masculina, né? Dentro da infertilidade masculina, né? Só um instantinho, por favor. Olha, eu vou pedir encarecidamente que vocês corrijam uma aula do Brasil inteiro. A galera caiu? Oi? Pode não. Bom, me desculpem, voltamos à aula e talvez eu consiga contar com um pouco de silêncio agora. Enfim, quanto à infertilidade masculina, então, o que nós poderíamos, nesse momento, quanto à avaliação, né? Resumir que um ou mais parâmetros seminais repetidamente alterados, né? Nós, então, vamos seguir na nossa investigação. O resultado do espermograma, ele deve ser utilizado para guiar o manejo do paciente, né? E é importante que o esterileuta, ele seja capaz de conhecer as etiologias, todas elas, que é o que nós vamos discorrer aqui agora, para ele poder prover um aconselhamento adequado
do paciente e encaminhar, na verdade, ele pode, eu vou comentar daqui a pouco, ele pode direcionar e realizar muitas coisas até ele referendar para um especialista, especialmente naqueles casos de azospermia e oligosospermia mais severa. Mas é importantíssimo que o esterileuta tenha essas noções desse fluxograma muito bem orientado, que aqui nós chegamos num ponto alto também da nossa aula, onde ele faz um screening de como nós vamos nos comportar diante de um fator masculino, né? Então, veja vocês aqui o que nós temos, né? Ah, pois não? Pois não? Pois não? Quer perguntar? Alô? Então, o fator masculino, veja aqui vocês, o fator masculino e o feminino, mais uma vez, chamando a atenção que ele deva ser avaliado simultaneamente. Se aquele indivíduo é vasectomizado, ele deve ser orientado para as opções de fertilização assistida ou de reversão da vasectomia. Hoje há uma tendência, com a facilidade das técnicas de reprodução assistida, esses homens já irem direto para uma punção de epidídimo com a realização do ICSI, né? Habitualmente fazemos a punção sob anestesia, esses homens não sentem nada, e aí realiza-se a fertilização assistida. Alguns homens que se submetem à vasectomia deverão ser orientados que, infelizmente, porém, usualmente, eles ficarão com uma, se a cirurgia for positiva, né, recuperar a permeabilidade, eles ficarão com uma amostra seminal que muitas vezes vai culminar em técnicas de reprodução assistida. Bom, a partir daí, quando nós temos um problema no homem, né, um problema no homem, a gente já vai direto para uma avaliação da história desses homens, né, completa, conforme nós acabamos de dizer, rastrear tudo aquilo que foi visto e, idealmente, um exame físico nessa hora. Porém, na nossa história completa, né, na nossa história completa, se esse indivíduo tem uma a nossa história completa, e ele tem uma oligosospermia, é importante a gente solicitar uma avaliação hormonal geral, nós vamos falar daqui a pouco, e principalmente solicitando FSH e testosterona, usamos muito a total, que dá uma noção melhor até, né? Há uma tendência hoje para utilizar a total, e aí nós vamos fazer o segmento seguinte, de ver como seria nessa oligosospermia. No entanto, esse homem, se ele apresenta uma azospermia, né? Se ele apresenta uma azospermia, eu vou voltar antes da azospermia aqui. Então, aquele homem que tem uma oligosospermia, né? Não muito grave, não muito intensa, e que apresenta na sua avaliação inicial valores hormonais completamente normais, né? Nós poderemos fazer alguns tratamentos nesse indivíduo que podem resultar em maiores chances de engravidar. Porém, se esse homem apresenta azospermia, é importante que os senhores saibam que nesse exato momento a avaliação hormonal vai nos ajudar muito. Então, quando o indivíduo tem FSH elevado, um volume FSH elevado, né? E um volume seminal que é normal, né?
esse indivíduo que tem algum tipo de atresia e hipotrofia testicular, usualmente esses indivíduos entram para o diagnóstico de azospermia não obstrutiva. Então, esses indivíduos que têm uma falha de produção intrínseca a nível testicular, né? Ou pode ser total ou quase total. Então, aqui eu incluiria os indivíduos com oligosospermia severa, menos que 1 milhão, menos que 500 mil, ou azospérmico, né? Esses indivíduos, eles têm um FSH alto, porque está tentando estimular aquele testículo e não consegue, testículo de volume reduzido, né? Então, esses indivíduos, muitas vezes, às vezes, acabam indo para uma biópsia testicular, mas a biópsia testicular, ela não é uma rotina clínica, mas pode ser considerada aqui, e esses indivíduos terão que fazer o cariótipo, né? Está muito relacionado com a azospermia não obstrutiva. Em 4%, no mínimo, nós podemos ter anomalias, aneuploidias nesses homens. E a principal é a síndrome de Klinefelter, que se manifesta por 47 XXY, podendo ser 48 XXXY, né? E essa sim, e até outras variantes. Esses indivíduos são importantíssimos serem reconhecidos, porque eles podem passar isso para a prole, e o tratamento desses indivíduos será através de técnicas de reprodução assistida com estudo genético dos embriões, né? A outra condição em que esses indivíduos com azospermia não obstrutiva têm que ser avaliados é solicitar a pesquisa de microdeleção do cromossoma Y, né? O cromossoma Y tem determinadas regiões que são AZF, são zonas que determinam a espermatogênese. Quando o indivíduo tem perdas, e essas zonas têm A, B e C, quando ele tem perdas, pequenas perdas, ou até perdas totais, das porções A e B, esses indivíduos que têm, vejam vocês, azospermia não obstrutiva, ou seja, problema de produção intrínseca testicular, esses indivíduos, se forem submetidos a tratamentos de fertilização in vitro, não fizeram a pesquisa de microdeleção do cromossoma Y, mas aquele indivíduo é portador de uma microdeleção A ou B, esses homens não terão espermatozoides na sua punção seminal, na sua punção testicular e nem na microdissecção, né? Então, não deveria ter sido feito aquele tratamento. E para aqueles indivíduos que têm microdeleção da porção AZFC, esses indivíduos, eles têm uma diminuição da quantidade espermática, porém, eles não têm diminuição da qualidade espermática, eles vão gerar gestações sem muitos problemas, porém, eles têm que saber que aquela microdeleção na região C será herdada para todos os seus filhos, né? Homens, filhos, né? Então, muitas vezes o homem, sabendo que é portador desta situação, ele vai acabar optando por sêmen doado. Muito, muito importante que o esterileuta saiba desse caminho que esse homem vai seguir, né? A partir dessas alterações, nós podemos ter a opção de microtese ou ICSI, mas depois dessa avaliação, e isso é importante.
Uma outra situação é aquele homem que tem uma zoospermia obstrutiva, usual, ou seja, a produção espermática, porém, ela não chega até o ejacular, né? Uma condição extremamente importante é quando o indivíduo tem agenesia bilateral dos deferentes. É uma condição que vai aparecer aí em 1% desses casos, mas é fundamental o conhecimento disso, porque esses casais, na grande maioria das vezes, eles serão portadores de uma mutação do gene da fibrose cística, do CFTR. Esse portador, e ele pode ser até doente, isso requer uma avaliação holística desses homens. Se ele for apenas um portador desse gene, a sua companheira que vai gestar, né, terá que ser rastreada também para a pesquisa dessa mutação desse gene, porque se os dois forem portadores, essa é uma doença autossômica recessiva. Se os dois forem portadores, eles podem gerar crianças, eles vão gerar crianças doentes para fibrose cística, que é uma doença gravíssima, né, que leva a problemas gástricos, pancreáticos, sistêmicos e muitas vezes a óbitos pulmonares graves e óbitos, né? Então, isso aqui é um caso muito importante quando nós temos a zoospermia obstrutiva com a genesia bilateral do deferente. Todos esses homens devem ser rastreados para a mutação do gene CFTR, né? Nesses casos, em algumas situações, nós teremos, em todas as situações, perdão, nós teremos que recuperar espermatozoides através de punção, né? De punção ou até de tese ou de microtese, tá certo? Aqui, um adeno nessa logística de acompanhamento, né? É que se o FSH, dependendo do FSH e do volume testicular, nós vamos, então, tomar as condutas de acordo com o que já foi orientado, né? Então, aqui ele diz que, se não há nenhuma clínica de obstrução, a gente pode considerar, de acordo com o FSH a biópsia, o volume, um FSH e um volume testicular normal, e nenhuma evidência de obstrução, pode, para às vezes, elucidar um diagnóstico, fazer uma biópsia testicular, porém, isso não deve fazer parte da rotina de sempre fazer biópsia testicular. Pode nos parecer, inicialmente, um pouco demais para o esterileuta, mas eu gostaria de deixar claro que é fundamental que ele siga que ele tenha conhecimento de toda essa logística quanto ao fator masculino, para que ele possa orientar e encaminhar devidamente seus pacientes. E isso nada mais é do que eu disse agora, isso está escrito no Guidelines da SRM, que, então, repetindo aqui, os resultados do espermograma devem ser utilizados para orientar o manejo desses pacientes, né? E que os clínicos devem, então, incluir uma dosagem de FSH e de testosterona, especialmente naqueles casos de atresia testicular, de oligosospermia, azospermia, disfunção erétil, diminuição da libido e de infertilidade, obviamente, né? E também, se possível, realizar uma avaliação física, porém, é fundamental já solicitar essa avaliação hormonal. Naqueles azospérmicos, a primeira conduta é avaliar se aquilo é uma azospermia obstrutiva ou não obstrutiva, e chama atenção
né? Só para vocês terem isso, é o mais recente que nós temos, que todos aqueles casos de azospermia ou oligospermia severa, né, não obstrutiva, o cariótipo e a pesquisa de microdeleção do cromossoma Y deverá sempre realizado, e naqueles casos de azospermia obstrutiva, especialmente quando o indivíduo tem agenesia bilateral do deferente, esses casais, esses homens devem ser rastreados para a pesquisa da mutação do gene CRTF, que é o gene que leva a mutante leva à doença fibrose cística, né? Esses portadores desse gene, as suas companheiras deverão ser rastreadas, e esse diapositivo, uma das coisas mais interessantes é que o Guidelines demonstra que a avaliação do famoso teste de fragmentação do DNA espermático não está recomendada na avaliação rotineira desses casais inférteis, para a avaliação do fator masculino, né? Chama atenção que o homem que tem um aumento de células redondas na sua avaliação seminal, é importante que se faça o teste para diferenciar se essas células redondas são leucócitos ou se são células germinativas, né? Na nossa clínica nós fazemos de rotina essa avaliação. Aqueles anticorpos anti-espermatozoides não têm indicação de serem feitos na avaliação rotineira, e chama a atenção que para aqueles casais com perda gestacional de repetição, seria interessante a realização do cariótipo daquele homem, e que a biópsia de testículo rotineira não tem indicação para ser realizada de rotina, que toda aquela logística de segmento de conduta deveria ser feita antes de pensar nessa biópsia para diferenciar a azospermia obstrutiva de azospermia não obstrutiva. Nessa parte de investigação, o que eu gostaria de dizer? Como é a nossa rotina, né? Na clínica, nós procedemos a uma história clínica, obviamente, do casal e do fator masculino, muito importante, os hábitos de vida, o uso de testosterona, muito importante, a história familiar de parentes com problemas de infertilidade, etc., etc. A avaliação seminal, muito importante, uma vez normal, apenas uma vez, anormal deverá ser repetida, o intervalo nunca inferior a 2, 3 semanas, idealmente um mês, né? E aí fazemos a dosagem hormonal, o FSH, a testosterona total, o LH, a avaliação da tireoide, da prolactina, né? Disfunções da tireoide podem levar a impacto negativo na espermatogênese, a hiperprolactinemia também impacta de forma negativa na espermatogênese, e as oscilações da glicemia com diabetes definido e bastante irregular podem impactar de forma negativa na espermatogênese. Lembrando que níveis elevados, muito elevados de FSH, com azospermia, habitualmente chama atenção para o diagnóstico de azospermia não obstrutiva. Se esse indivíduo tem níveis hormonais dentro do normal, nós podemos, como esterileutas, né? E tem volume testicular normal, né? E um exame físico normal, nós podemos medicar esses indivíduos, né? Fazendo uma terapia inicial com citrato de clomifene. Citrato de clomifene é um SERM, ele fixa em receptor estrogênio, porém ele atua como um antiestrogênio, porque praticamente ele não tem ação estrogênica nenhuma, e ele promove, assim, fixando em células da hipófise hipotalâmicas, ele promove
um mecanismo de feedback positivo sobre as gonadotrofinas hipofisárias, fazendo com que aquele homem produza altos níveis endógenos de LH e FSH, e isso faz com que estimule os testículos na sua espermatogênese. Então, o citrato de clomifene, ele é um grande indutor da espermatogênese no homem, né? Já os inibidores da aromatase, especialmente o letrozol, ele bloqueia a produção de esteroides e também de forma de mecanismo de feedback positivo sobre a hipófise e o hipotálamo, ele faz com que haja uma grande liberação, instituindo, né, um sistema de hipoestrogenismo naqueles homens, ele faz com que haja um mecanismo de feedback positivo central e que eleve a liberação de LH e FSH, né? Especialmente utilizado naqueles homens obesos que têm uma grande produção de estrona a nível de gordura periférica, e essa estrona, nós sabemos, ela pode, o estradiol, pode bloquear a liberação do LH e do FSH, né? E quando nós usamos o letrozol, esse mecanismo ele é interrompido porque o letrozol bloqueia a aromatização nessas células gordurosas periféricas, diminuindo a produção de estrona. Então, esses homens costumam ter um impacto positivo sobre a espermatogênese intratesticular. Se nada disso resolve, nós podemos utilizar o próprio FSH, associado ou não ao LH, muitas vezes o ideal é associar um pouco de LH para esses homens, na tentativa de estimular uma espermatogênese, onde nós não teríamos aí um caso gravíssimo de azospermia, né? E aí, tendo azospermia, nós teríamos que realmente afastar, né, essas situações de azospermia obstrutiva, com uma avaliação específica testicular, epididimária, de deferentes e, idealmente, com punções desse testículo, e aí isso já seria da parte realmente do especialista. Rapidamente, para tecer comentários sobre tratamento, o que eu gostaria de pincelar para vocês no tratamento, até onde cabe a nós orientação do esterileuta, né? No tratamento do fator masculino como causa de infertilidade, né? Aqui é importante considerar, que para aqueles casais que estão tentando a gravidez, né? Apenas aquela varicocele clínica, aquela varicocele palpável, onde esses indivíduos, né, têm uma situação de infertilidade ou de parâmetros seminais anormais, exceto a azospermia, poderia-se considerar a ressecção da varicocele apenas para esses indivíduos com nível B de evidência. Agora, importantíssimo, e isso está escrito nesse guidelines, com fortes recomendações de que os clínicos devem ser claros em não recomendar a cirurgia de varicocele para aqueles homens que têm um diagnóstico de varicocele, que não é a clínica, mas que foi feito apenas por exame físico. Então, solicita-se um ultrassom de testículo e vem lá varicocele bilateral. Mas aquele homem não tem varicocele vista no exame físico palpável e não tem dor testicular. Esses homens não deveriam ser submetidos à cirurgia de varicocele para tratamento da dificuldade de engravidar. Se eles
quiserem tratar, do ponto de vista médico, a dor testicular, perdão, tá? Eles não deveriam submeter. Agora, se eles têm dor testicular e têm varicocele palpável, aí, para o tratamento médico naquela situação, poderia se indicar. Afora isso, varicocele vista apenas em exame de imagem não tem indicação de ser operada, né? A varicocele clínica e azospermia não obstrutiva, né? Os casais devem ser informados que antes das técnicas de reprodução assistida, então, para o homem com varicocele clínica e azospermia não obstrutiva, os casais devem ser informados que deve ser considerada a ausência, né, antes das técnicas de reprodução assistida, não há necessidade de se fazer a cirurgia de varicocele. É isso que está dizendo aqui. Bom, para o homem, no caso de recuperação seminal, o que é interessante fazer, né? Para aqueles indivíduos que têm azospermia não obstrutiva, né? Esses indivíduos, a recuperação do esperma, então nós vamos ter que fazer punção. O ideal é que se faça a tese, a punção testicular, especialmente a microtese, que é o ideal que se seja feito, né? E nas azospermias por obstrução, né? Aquela recuperação espermática pode ser utilizada a tese ou a punção de epidídimo. É o que está dizendo aqui, né? E rapidamente aqui, o que eu teria para dizer? Aqui eu não consigo voltar aqui, vamos pegar aqui. Os casais que têm uma azospermia obstrutiva por uma lesão de epidídimo, né? Essas microcirurgias poderão ser feitas, mas tem um resultado limitado, né? E essas azospermias por alteração de ducto ejaculatório, geralmente faz-se umas cirurgias específicas de extração, muito específico aqui, né? E coisas importantes, e nesse ponto eu quero me ater aqui sobre os tratamentos médicos e nutricionais, né? Aqui no final, quanto ao tratamento desses casais, orientação. Então, uma contagem baixa de espermatozoides em análises repetitivas, né? É importante deixar que sempre a fertilização in vitro deveria ser considerada, né? Naqueles homens com hipogonadismo hipogonadotrófico, né? É importante definir a etiologia, né? E aqui, veja vocês, quando eu listei o que a gente faz, aqui está, com recomendações que os clínicos podem usar os inibidores de aromatase, a gonadotropina coriônica humana, que nada mais é que FSH e LH, os inibidores seletivos da produção os CERMs, né, no caso, o citrato de clomifene, e também aqui não é citado, mas porque é off-label, os inibidores da aromatase em combinação para naqueles homens inférteis que têm uma baixa testosterona e que têm uma avaliação restante de glicemia, de FSH, LH e prolactina e TSH normais, né? Então, nós podemos fazer esse tratamento. A testosterona, para os casais interessados em
uma fertilidade futura, orientar que terapia com testosterona não deva ser solicitada. Nós sabemos que hoje é de rotina na vida desses jovens que malham utilizar testosterona para ganhar massa magra, né? Isso pode, o uso prolongado pode levar esses indivíduos até a azospermia ou oligosospermia severa e muitas vezes de forma não mais transitória, permanente, né? Isso aqui é importante, está escrito inclusive nesse guidelines, né? Os CERMs têm um resultado positivo e aqui, mais uma vez, ele diz que todos esses suplementos, antioxidantes, vitaminas, eles têm uma utilidade clínica questionável. E os dados são ainda inadequados para que vocês possam promover algum tipo de recomendação para esses homens, né? No fim, a infertilidade idiopática, né? Também poderia se utilizar aqui o FSH, como eu acabei de dizer, além dos inibidores da aromatase, além dos CERMs, do citrato de clomifene, nós poderíamos usar, isso está escrito aqui no guidelines, né? O FSH para melhorar a concentração seminal, e isso pode levar a um aumento das taxas de gravidez e até de nascidos vivos. Isso vocês vejam que com nível bem de evidência. Muito importante. E eu termino a nossa exposição agradecendo a atenção dos senhores e peço desculpa por eventuais dificuldades na apresentação e me coloco à disposição de quaisquer perguntas sobre fator masculino impactando a fertilidade. Doutora Zelma, bom dia, obrigado pela bela apresentação, cumpriu o tempo regulamentar, né? Excelente, a sua aula fica agora pendurada aqui no site e no YouTube da Sessão Médica para que os residentes que não puderam acessar durante a sua apresentação e no Facebook também o farão depois, né? Porque é um tema obrigatório a formação do residente, especialmente do R3 do Brasil. Então, um forte abraço, mais uma vez agradecendo o pessoal da informática que nos deu esse suporte e a direção da Sessão Médica de Goiás, em nome da CERN Goiás, o nosso agradecimento a toda a estrutura, em especial a professora Zelma Bernardes Costa. Bom dia, bom domingo, até a próxima. Eu agradeço muito a gentileza do convite. Até mais, pessoal. Tchau, querido.